Uou! Bem-vindos a mais um Ludobardo. Dessa vez eu estou aqui, seu anfitrião Arthur Protásio, para poder conversar com Marcelo Barbosa. Antes de mais nada, Marcelo, brigadão pela tua presença aí. Esse é um quadro em que a gente busca dar atenção para produtores de conteúdo, e você acho que se encaixa muito bem na categoria de produtor de conteúdo de jogo, de animação e produtor brasileiro também. Muito obrigado pela oportunidade aí de conversar. Tamo junto, somos uma comunidade produtora de conteúdo brasileira, né? Conta então pra gente, mesmo que seja uma breve introdução, do que você faz, pra quem não sabe, quem é Marcelo Barbosa, o que você faz, e um pouquinho de como é que você começou a trabalhar com o que você trabalha. Olha, eu tento fazer de tudo um pouco, atiro pra tudo que é lado, assim, tipo, gosto muito de fazer desenhos animados, meio que por acidente tô trabalhando, fazendo vídeos para jogos de pessoal independente aí, que era uma coisa que nem me passava pela cabeça, mas está acontecendo. E tô tentando me aventurar também em fazer meus próprios jogos. O que foi, assim, a centelha que deu início a tudo isso? Você falou de vídeo, você falou de animação, você falou de seus próprios jogos, mas como é que tudo isso começou? Desde criança, eu sempre me interessei não só por assistir desenhos, por jogar jogos, mas eu sempre me interessei também pelos making-offs, pelos bastidores, por saber como essas coisas funcionavam. E quanto mais ficava, espionando essas coisas, mais vontade de fazer meus próprios jogos, fazer meus próprios desenhos me dava. Então, mas quando eu era criança, isso soava uma coisa assim impossível, né? Tipo, eu me lembro quando eu tinha 7 anos que eu queria um computador porque eu achava que com um computador eu poderia fazer meus próprios desenhos, mas um computador não era uma coisa que tinha ainda em todas as casas, era um negócio caro, meio inacessível, assim. Então eu sempre tive essa vontade, mas não achei que fosse acontecer, e com o passar do tempo a gente vai crescendo, até muitas vezes esse tipo de interesse vai sumindo, vai morrendo, mas no meu caso não aconteceu. Eu segui com essa vontade, com esse interesse que existe desde criança, e eu agora estou podendo realizar. Maneiro. Muita gente conhece, como você disse, né? Atualmente você acabou se envolvendo por acidente nessa linha de produção de trailers. Então, fala um pouquinho de quais são esses trailers que você produziu, como é que se deu esse trabalho aí que atualmente está chamando bastante atenção. Eu comecei fazendo os trailers do meu próprio jogo, né? O Tcheco no Castelo do Sarney. E aí, o Danilo Dias, da Joy Masher, me pediu um trailer pro jogo dele, pro Oniken, na mesma linha, assim, sabe? Tipo, a gente tentou fazer como se fosse um pseudo desenho animado do Oniken. E a partir disso, começaram a me chamar, tu que fez aquele trailer lá, quero um pra mim, quero um pro meu jogo e tal. E assim foi indo. Eu ainda não fiz muitos, né? Mas, como eu te disse, partindo desse princípio que eu nem pretendia, né, tá fazendo esses trailers, até que já é meio surpreendente pra mim. E eu lembro, eu tinha visto o primeiro trailer do Oniken, e eu falei, pô, que maneiro e tal, achei super bacana, e o próprio Danilo montou um trailer que tinha uma vibe muito como se fosse assim, a gente tá jogando esse jogo aqui de Nintendinho, né? Você, muito provavelmente, por fazer parte já dessa cultura, não só pelo seu humor com os seus personagens, mas também por jogar, e o próprio jogo do Tcheco mostra muito isso, né? Que você tem essa familiaridade com essa cultura de jogos de Nintendinho, Super Nintendo, jogos mais antigos, mais difíceis, etc. E isso tá muito bem traduzido no Oniken e no trailer do Oniken, então não é à toa que esse trailer tenha chamado bastante atenção, né? E que acabou levando para outras produções, como o trailer do Odalos, tem o trailer do Carcará, tem o trailer do... que mais? Tem um jogo que eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, que eu não sei se é Moira... eu ia falar Moira. Eu não tenho a menor ideia. Tem esse. Que também tá bem legal, né? Que já é uma proposta de como se você estivesse jogando no Game Boy, não é? Isso, Exatamente, muito maneiro. E aí conta um pouquinho pra quem não conhece quem é o Tcheco, por que ele tem um jogo, e melhor do que essas duas perguntas, qual é a história do jogo? Afinal, a gente tá aqui no canal de narrativa. As coisas do Tcheco vão surgindo sem qualquer ambição. O Tcheco eu criei no colégio, quando eu tinha 14 anos. É a caricatura de um colega meu da escola. E eu fazia desenhos e também pequenas animações, porque naquela altura eu já tinha um computador e já podia fazer uns desenhos animados. Fazia desenhos ali tirando o sarro dos colegas, sabe? A gente passava
trocava disquete, cada um instalava essas animações e circulavam ali no colégio. E aí passou o tempo, eu segui com o personagem e o personagem acabou virando uma série bem curta num canal público aqui de Porto Alegre. Mas ninguém assistia, era uma coisa muito pequena. E eu sempre gostei de brincar que o Tcheco era uma superprodução, sempre gostei de brincar que o Tcheco era muito maior do que realmente era. E aí eu pegava jogos do Nintendo 8-bits, eu hackeava eles e botava o Tcheco, como se já existissem jogos do Tcheco, como se existissem brinquedos do Tcheco, sabe? Justamente para fazer troça da insignificância dele, que era um programinha ali que passava no fim da noite com pouquíssima audiência. E o que acontece? Eu não desisto nunca do personagem e sempre quis fazer jogos. Agora que eu tô meio que descobrindo como é que isso é feito, de fazer 1000 hacks, 1000 modificações com o Tcheco, ele vai ter o seu primeiro jogo original, onde eu vou ter a liberdade para fazer o que eu quiser ali. E foi isso, a ideia do jogo é essa. Mas então, a partir dessa ideia, quem é o Tcheco? Eu digo assim, o personagem mesmo, e o que diabos eles estão fazendo no Castelo do Sarney? O Tcheco, na verdade, é um personagem que às vezes nem eu entendo direito, assim, sabe? Eu tenho que pensar o que o Tcheco faria naquela hora. Eu tento não pensar, e às vezes eu começo a falar sozinho, alto, um monte de bobagem, e não, é isso aqui que ele ia fazer, sabe? Então, Mas ele é uma criança? Não, ele não é uma criança. Não é uma criança. Ele tem uns 25 anos de idade. Tá, 25, beleza. Ele é um espírito livre, sabe? Ele faz as coisas como ele bem entende. Uhum. E é completamente guiado pela emoção. Então ele às vezes é meio... muito ingênuo, infantil, e às vezes pode ser hiper violento, né? Nos desenhos ele já matou pessoas, ele age o que dá na telha dele. Ele é casado com um cachorro de estimação dele, tipo... Qualquer coisa aleatória na cabeça dele, ele vai lá e faz. E sobre a questão da narrativa aí, que tu tinha me perguntado, o que ele está fazendo no Castelo do Sarney, eu acho que esse é um elemento chave do jogo, assim. Ele não tem história alguma. Isso que tu me falou, do título, quem é o Tcheco, o que ele está fazendo no Castelo do Sarney, na verdade é a única coisa mais próxima de história que existe. A única coisa que a gente sabe é que existe alguém chamado Tcheco e que ele está num lugar chamado Castelo do Sarney. O que ele está fazendo lá? Por que ele está lá? Não sabe, nem no final do jogo isso é explicado. Eu jogava muito títulos de Atari, em que também se existia muito esse limbo assim, da narrativa, dos personagens. Tipo, às vezes um manual te dava alguma dica, mas aqui no Brasil eu alugava muito jogo, né? Aqui no Brasil não circulava, os jogos eram piratas, nem de manual tinha muitas vezes. Então o que acontece? Eu passei uma boa parte da minha infância eu dando nome para os personagens, eu achando que ia acontecer tal coisa. Eu me lembro que eu achava que no Pitfall do Atari, que é um jogo de um aventureiro, um explorador, eu achava que era uma criança que no final ele ia encontrar com a mãe dele, sabe? Quando acabasse o jogo. Porque eu simplesmente eu era uma criança idiota e inventei que ia ser isso. E tinha fé que era isso que acontecia. Eu dava nome para os personagens, eu me lembro que tinha um peixe no Alex Kidd que tinha a mandíbula para frente, que me lembrava o personagem Barbosa da TV Pirata. E eu chamava ele de Barbosa, chamo até hoje, quando eu jogo Alex Kidd, ó, o Barbosa aí. Então, eu queria que as pessoas jogassem e elas dessem seus nomes, elas inventassem a sua história. Isso, de fato, meio que eu acho que aconteceu. Posso te dar dois exemplos? Claro, manda ver, manda ver. O Tcheco, ele começou a aparecer nesses sites de download, tipo Baixa Aqui, sabe? Porque ele é gratuito também, né? A versão anterior, antiga é gratuita, então ele está disponível nesses sites. E eu li uma descrição, assim, ó, sobre o jogo. Você é o Tcheco e você está preso num pesadelo. Você precisa pegar chaves e fugir deste pesadelo. Cara, eu nunca inventei nada disso, não tem menor indício ali, o cara achar que ele tá preso num pesadelo, mas alguém realmente interpretou dessa maneira, sabe? Eu acho muito curioso, que é tão aberto, mas tão aberto, que eu já comecei a ler umas viagens, assim. No próprio Baixa Aqui, se não me engano, tá dizendo ali que o Tcheco enfrenta uma série de inimigos, entre eles policiais corruptos, e tem 2 guardinhas no jogo que dão um tiro no Tcheco, mas eu nunca disse que aqueles policiais são corruptos.
sabe? Isso foi uma interpretação, e na verdade eu interpreto de outra maneira, porque o Tcheco, ele tá invadindo uma propriedade, ele entrou no castelo que não é dele, é do Sarney. Então, nada mais justo que entrar 2 policiais lá pra meter bala nele, que ele não fez nada, ele não tinha que estar lá, sabe? Ao meu ver, ele é um invasor, sabe? Os policiais estão fazendo o trabalho deles lá. E é engraçado, e foi interpretado como policiais corruptos. Isso é sensacional, isso não deixa de ser narrativa, entende? Só que é o resultado do processamento de informação que cada indivíduo faz a partir daquela experiência de jogo. E aí me diz uma coisa, uma coisa que me deixa muito curioso, é o seguinte, quais são suas principais, assim, referências ou inspirações? Olha, o que eu tinha vontade de fazer mesmo, uma outra temporada de desenhos do Tcheco. Essa que passou no canal público, ela foi feita em 99, tinha acho que 6 ou 7 episódios ali de 20 minutinhos, e ali era eu brincando de fazer meus Simpsons, assim, porque eu era muito viciado nos Simpsons. Eu não assistia Simpsons, eu parava pra ver como se eu estivesse vendo uma palestra, assim, eu gravava religiosamente os episódios e via, e revia, e eu ficava, meu Deus, que negócio maravilhoso isso. Isso no inicinho, nas primeiras temporadas, assim, acho que até da primeira até a terceira, mais ou menos. Mas ali era eu brincando de Simpsons e eu queria muito fazer uma segunda temporada. A diferença é que antigamente, tipo, eu era moleque, né? Eu morava na casa dos meus pais, eu tinha todo o tempo do mundo, chegava da faculdade, eu ia fazer meu desenho lá, brincar. E agora eu precisaria ter um dinheirinho guardado pra isso, né? Então, por enquanto, nem em sonho essa temporada vai acontecer, mas é alguma coisa que eu gostaria muito. Atualmente, eu tenho mais vontade de fazer um segundo jogo do Tcheco que os desenhos, né? Mas minha grande vontade é isso aí, ter uma produção maior, que o personagem existe, mas pouquíssimo material dele foi feito, em muito tempo, em mais de 20 anos, pouquíssimo material existe. Pô, muito maneiro, muito maneiro. E então, quem que você consideraria que seria, assim, grandes referências pro teu trabalho? Eu acho assim, como eu já citei, Simpsons foi uma inspiração absurda. Quando eu era criança, eu era muito, 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 muito fã da Turma da Mônica, né? E depois também, a partir da adolescência, eu também comecei, né? Mônica é muito feito para criança, então a gente acaba se desligando um pouco disso. Mas eu acho que, assim como lá no Japão, todo mundo que faz mangá e anime, eles acabam tendo muito da influência lá do Osamu Tezuka, né, que foi o primeiro cara que fez o Astro Boy e tal. Muito do estilo dele acabou estar impregnado neles, assim. E eu acho que, mesmo sem ser consciente, eu acho que o Tcheco tem aquelas bochechas de personagem da Mônica, sabe? Eu acho que isso, há uma simplicidade ali que eu acabo associando muito, assim, sabe? Quando a minha mãe viu o Tcheco pela primeira vez, ela, né, que eu era fã da Turma da Mônica desde sempre, ela falou, eu acho que o Tcheco tem camisa verde por causa do Cebolinha. E possivelmente é mesmo, e eu não me dei conta e fiz isso, sabe? Mas eu sou muito ruim pra falar, assim, de referências, de gente que me inspira, sabe? Não, mas eu já gostei de saber que tem aí uma mistura de Simpsons com Turma da Mônica. Diziam que o South Park era o Snoopy no crack, né? Então eu acho que o Tcheco pode ser a Mônica no crack também, não sei. Então, acho que infelizmente o nosso tempo acabou. A gente já falou, tem bastante coisa pra falar, teria mais pra falar, mas a gente deixa pra uma próxima oportunidade. E pra quem quiser conhecer tanto o teu trabalho, conhecer o Tcheco, conhecer o jogo do Tcheco, como é que as pessoas te acham, Marcelo? Tem uma comunidade no Facebook do Tcheco, procurem por Tcheco Nenê lá, que acaba aparecendo. Tem o joguinho do Tcheco, a versão expandida do Tcheco no Castelo do Sarney, que tá para sair agora na segunda-feira, dia 22 de junho, no Steam. O site, por enquanto, tá só enfocando esse jogo aí, tá redirecionando pro site no Steam, mas em breve eu acho que vai ter um tcheco.com bem completo, explicando tudo do desenho, todas as fases, tudo que já foi feito, tudo que vai ser feito. Então tenham fé que quem quer conhecer mais vai ter um tcheco.com bem completinho em breve.
Excelente. Então, como finalizar, né? Chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui do canal Ludobardo. A gente sempre busca falar com um produtor de conteúdo. Hoje a gente falou com o Marcelo Barbosa. E se vocês curtem também narrativa, porque esse aqui é o lugar para falar sobre narrativa, vocês viram que um jogo não precisa necessariamente de uma história complexa para poder trabalhar uma série de interpretações muito loucas, mais divertidas, que podem surgir justamente desse terreno fértil que a gente prepara para que cada pessoa curta. Então, se você é novo aqui no canal, fique à vontade, inscreva-se e acompanhe as nossas atualizações. A gente tem conteúdo que vai desde quadros de análise de jogos até gameplay, entrevistas como essas. A gente também tem um debate ao vivo, que é o Lero Up Live, que acontece uma vez por mês. E, se você já é daqui, não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer o Tcheco e o trabalho do Marcelo. Última pergunta, Marcelo. Quando você pensa em Tcheco, você pensa em quê? Aleatoriedade total. Aleatoriedade total, é isso aí. E espero eu que seja uma aleatoriedade que incentive muita e muita narrativa.